Gravando. Amém, amém. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, diante do Senhor, nós nos colocamos, Pai, nesse dia, Pai, em que o Senhor marcou, Pai, para falar e para nos ensinar, Pai, algo a respeito do seu reino, a respeito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o teu espírito, Pai, de sabedoria, o teu espírito de conselho esteja sobre nós, Pai, e que haja poder na palavra, Pai, que haja manifestação do seu reino, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu sou a pastora Adriana e hoje é mais um dia de discipulado. Vocês estão com Bíblia? Estão com caderno? Estão com caneta? Vamos lá? Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 21 diz assim. Shalom, Érica. Diz assim: e interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, eis que o reino de Deus está dentro de vós. Quando nós lemos esse capítulo e esse versículo, nós ficamos imaginando, né, como pode o reino de Deus habitar dentro de nós? Como pode, nós esperamos o reino, a manifestação do reino, nós criamos, né, uma imagem de uma manifestação exterior, algo que nós vamos ser inseridos. E a palavra vem e nos diz que o reino está em nós e é inserido dentro de nós, e não nós inseridos no reino. E quando nós vamos nos aprofundar nesse assunto, quando nós vamos estudar sobre isso, nós vemos que existem outros reinos que habitam em nós e que nos impedem de manifestar o reino de Deus. Nos paralisam de uma maneira que é impossível o reino de Deus estar dentro de nós. E algumas delas estão no livro de Gálatas. E está no capítulo 5. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca do quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando nós vemos essas obras da carne manifestas em nós, que somos os manifestadores do reino, nós entendemos que o reino que nós ainda manifestamos não é o reino de Deus. É um texto que ele é tão ministrado, né? Ele é tão falado, ele é tão pregado, mas quando nós vamos ver a essência desse texto, a essência dessas obras da carne, a essência do que diz esse texto, nós vemos que um reino, uma casa, um reino, é uma casa que é dominada por um desses reinos aqui. Seja ele o adultério, seja ele a fornicação, a impureza, a lascívia, e entre todos os outros que estão descritos aqui no livro de Gálatas 5, do 19 ao 21. Quando nós entendemos que esse reino ainda está manifesto em nós, nós percebemos que há algo errado. Nós sabemos que de uma fonte não se jorram dois tipos de água, nós sabemos que uma boca que abençoa e amaldiçoa, uma mesma boca não pode abençoar e amaldiçoar. Então, nós entendemos que para que um reino, falando agora do reino de Deus, se manifeste em mim,
é preciso tirar os outros reinos que ainda me dominam. A palavra também diz que aquilo que nos domina, nós somos servos, né? Nós somos servos daquilo que nos domina. E enquanto Jesus passou e veio nos trazer o reino, o Senhor Jesus veio manifestar o reino, né? Enquanto ele passou, enquanto ele se encontrou com pessoas que vinham pedir acerca do reino para ele, ele nunca impôs, mas ele ensinou. Se você não tiver revelação daquilo que você precisa tirar de dentro de você, você pode até tirar alguma coisa de dentro de você, alguma dessas ações aqui. Mas no momento que você for apertado, no momento que você for açoitado, no momento que você for injustiçado, caluniado, você vai expor aquilo que tem dentro de você. Então, um certo homem pediu para o Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna, né? E aí o Senhor falou para ele, vai e vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Algumas coisas ele já fazia, então para ele, uau, eu estou, né, manifestando o reino. Mas existem coisas que prendem o nosso coração de uma maneira, e no caso desse homem em específico, era o dinheiro. Não precisa vender tudo e dar aos pobres para que você reine, para que você alcance o reino de Deus. Mas é preciso que o dinheiro não faça parte de um governo dentro de você. O dinheiro, ele não pode ser maior do que o reino do Pai, né? O reino de Deus. Então, no livro de Lucas, ainda no capítulo 6, do 26 a seguir, diz assim, nós estamos bem tranquilinhos porque é um discipulado, né? Então, nós estamos aprendendo com o Pai. Eu confesso que para mim ministrar, eu aprendi muito. E com muito temor, irmãos, com muito temor eu trago essa palavra aqui. Diz assim, ai de vós quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus falsos profetas. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai-vos os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. E orai pelos que vos caluniam. Essa aqui é uma etapa de reino que, queridos, pregar é tão mais fácil do que fazer. Mas eu acredito que quando nós começamos já a declarar essas palavras e a pregar, porque o reino já está querendo fazer parte com muita intensidade de nós. Nós lutamos a vida toda para ser reconhecido pelos homens. Nós lutamos a vida toda para receber um elogio. Né? Desde criança, nós brigamos pelos brinquedos. Nós queremos a atenção do pai, da mãe, toda para nós. E tanto na nossa cultura, quanto na nossa natureza humana, e também natureza, né, carnal e maligna, nós agimos de maneira diferente do que o reino exige de mim e de você. Imagine nós deixando agora de maldizer, de falar mal, de se justificar, de falar, olha, fulano está fazendo isso contra mim. Imagine nós hoje entrarmos nesse processo de falar, Pai, abençoa essa pessoa. Ela tem falhas, dificuldades, ela tem problemas. E imagine você abençoando essa pessoa. Falar é tão fácil, mas quando você pega um inimigo seu e vai abençoar ele, queridos, é bem doloroso, é bem árduo o início desse processo. E às vezes Deus nos leva a abençoar um grande tempo, porque os nossos inimigos não param. Né? Então Deus nos leva a abençoar, abençoar e abençoar. Vamos lá. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai aos vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. E os inimigos, eles nascem, eles brotam mesmo. Eles nascem da noite para o dia, a pessoa é sua amiga, e da noite para o dia ele se torna seu inimigo.
Você não sabe nem o que aconteceu. E a palavra diz, amai. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem, não faça o mal. Aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então nós seremos caluniados. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Dê a túnica também. Então nós seremos roubados, né? Seremos açoitados. E dá a qualquer que te pedir e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. É como vós quereis que os homens é como vós quereis que os homens vos façam. Da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, tão gostoso amar quem nos ama, é tão fácil, né? A gente dá amor de graça para quem nos ama. Mas preste atenção. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então, a recompensa, quando a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforços, então quer dizer que o meu esforço traz recompensa no reino? Vamos seguindo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Aqui nós estamos falando de dinheiro. Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem. E emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então tem ingratos. Tem pessoas que serão ingratos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Soltai, meu Deus, olha isso. E soltar-vos-ão. Então seremos presos também em algum momento. E aquilo que nós temos plantado, certamente iremos colher. E isso eu falo na medida de soltar, de desatar, de tirar pessoas de cárceres. Amém? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque a mesma medida, e aqui, queridos, é bem forte, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola. Jesus é incrível, né? Ele falando de reino, coisa tão séria, e lá vem ele com uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na mesma cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Amém? Olha que coisa linda. Então nós precisamos ser perfeitos, queridos, aos olhos do Pai. E quando nós falamos e lemos esse texto, sem o espírito e sem a dimensão do que está dizendo, é bem simples e é bem natural, mas quando você pega esse texto e traz para a tua vida, não é simples assim. É árduo. E aí, em Mateus 5, do 3 a seguir, anotem aí para você estudar e buscar muito mais do que isso, porque é muito mais do que isso. Isso daqui é só uma gotinha do que o reino é, a manifestação do reino é para nós. Vamos lá? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e têm sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A diferença de você ver a Deus e ser chamado filho de Deus está aqui nessa bem-aventurança. Está em pacificar. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Queridos, nós não queremos ser perseguidos em nada. Nós não queremos ser caluniados, nós não queremos ver ninguém se levantando, ninguém nos caluniando, ninguém falando, ninguém nos julgando, ninguém criticando, nem sequer uma ministração nossa. Mas a verdade é que se isso não acontecer, nós estamos com um problema de fábrica. Nossos fundamentos estão errados. E eu me preocupo muito quando eu começo a receber elogio, porque não é natural eu receber elogio. E quando eu começo a receber elogio, eu já começo, se eu tivesse barba, ela estaria de molho. Eu já começo a ficar preocupada, porque tem alguma coisa errada comigo. Não que a sabedoria, não que a nossa forma de atuação não deva ser admirada, porque é impossível isso não acontecer, né? Mas, queridos, a nossa natureza, ela é adâmica. Nossa natureza é caída. E muito afago na nossa alma nos leva a um nível de soberba. E nós podemos perder o reino, nós podemos sair do reino. E tudo que nós não queremos é perder o reino. Porque o reino é tomado por esforço. E esse esforço não é contra o meu irmão, não é contra quem me calunia, é contra o que está em mim, o reino que habita em mim, como citei lá em cima, é contra aquilo que é da minha natureza, da minha genética, ou contra aquilo que ainda está aqui. Nós sabemos contra o que lutamos, nós sabemos o que nos prende, nós sabemos as nossas dificuldades, nós sabemos o que arranca a lágrima de nós. E essa luta para alcançar o reino, ela está em vencer a nós mesmos. Nossos inimigos não são carne e sangue. Nossos inimigos são espirituais. E esses tronos, essas hostes, esses principados, eles sabem exatamente o que tem na minha genética e na sua. Eles acompanham a nossa geração anos e anos e décadas e séculos, né? Então, ali eles sabem exatamente o que tem dentro de mim e como ativar isso com poder. Então, eles levantam pessoas para ativar isso em nós. Então, se a ira faz parte da minha genética, certamente, em algum momento aqui da caminhada, em algum momento, isso vai ser ativado. Alguém irá se levantar, alguém que está sob essa influência, irá ser um instrumento das trevas contra mim e contra você. E todas as vezes que nós viermos a encontrar esse tipo de sentimento dentro de nós, porque, queridos, nós vamos encontrar, tá? Você precisa encontrar, na verdade. Ele não sai da noite para o dia, é uma luta, é com esforços. Então, não existe ninguém santo e perfeito, né? Se existisse, nós seríamos todos arrebatados aí nesse momento. Então, há falhas e déficits em nós que nós precisamos vencer. E da medida que nós formos vendo que esses sentimentos estão aqui, como a inveja, como a lascívia, como... Queridos, e coisas semelhantes a estas, diz Gálatas. Tem muito mais coisas que você deve procurar. Você não deve se conter somente nesse capítulo e nesse versículo. Coisas semelhantes a estas não herdarão o reino. Então, nós temos que, dentro de nós, e aqui está o caso, todas as ministrações, enquanto nós somos crianças, nós levamos ela à pessoa que nós temos problema. Quando não é assim. A ministração é para mim, entende? Deus está interessado que você reine. Deus está interessado em você, Deus não está interessado em quem está do seu lado, ou na sua frente, ou atrás de você. O interesse para com Deus é porque você já está no caminho e está buscando isso.
Então, quando uma ministração dessa vem, quando uma palavra dessa vem e confronta a nós, porque o pequeno aqui embaixo é grande lá em cima e o grande aqui embaixo é pequeno lá em cima. Quando uma ministração dessa vem, Deus, tá tudo errado, tá tudo diferente. Como que nós consertamos? Houve um homem que ele roubava e ele entendeu que ele deveria devolver e ele devolveu 4 vezes a mais. Então, queridos, nós entendemos que quando nós erramos na medida, num nível desse, nós temos que reparar. Entende? Então, uma pessoa carnal, uma pessoa que vive aqui embaixo ainda, ela nunca entenderá isso. Ela nunca, porque não há revelação. Assim como as parábolas de Jesus. Há revelação para aqueles que o Espírito revelar. Então, uma pessoa natural, uma pessoa carnal nunca terá, a não ser que ela se esforce muito, ele se esforce muito. E aí que entra, o Senhor não obriga ninguém a nada, ele não é invasor, ele não é ladrão, ele nos dá a oportunidade e a chance, assim como deu para muitos, para todos, né, a nossa volta. E na medida que eu e você vamos mergulhando e vamos entrando na palavra, é a palavra que faz isso conosco. É a palavra que nos ativa e nos leva a entender que nós não estamos aqui apenas para sermos salvos. Amém? Porque salvos é o primeiro passo. Você não pode se contentar com a salvação. Você não pode se contentar com esse primeiro nível. Você precisa querer avançar. Amém? Vamos lá? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, olha isso aqui, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Essa parte aqui é tremenda. Olha isso. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Agora aqui tem uma diferença. Se há perseguição e nos maldizem por conta daqueles atos que estão em Gálatas, não é pelo reino. Entende? É porque ainda há falha em nós. Nós não podemos confundir a maledicência, a perseguição, por aquilo que ainda está em Gálatas. Essa maledicência, essa perseguição, essa mentira que levantam contra a mim e contra você, quando nos caluniarem, quando nos levantarem, tem que ser por algo que nós não devemos, amém? E aí, queridos, você pode exaltar. Aí você pode se alegrar. Aí você pode salmodiar, porque é grande o vosso galardão. Isso, eu já poderia parar por aqui, porque é tremendo. Isso daqui é tremendo. Você pode se considerar cidadão do céu. Amém? Você pode considerar-se morador do reino de Deus. O reino habita em vós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos agora em unidade, como corpo de Cristo, manifesto aqui na terra, Pai. E nós oramos por todos que estão aqui, Pai, nessa live, por todos que acessarão, meu Deus, esse vídeo, por todos que serão alimentados por essa palavra. Nós oramos principalmente por todos que serão transformados, por todos aqueles que decidirem, Pai, nessa manhã, nesse dia, a serem, Pai, moradores do reino, a todos que decidirem sair da posição de salvos para avançar, Pai, conquistar por esforços, a negar a si mesmo, Pai, a pegar a sua cruz e seguir. Nós entendemos, Pai, que quando o Senhor diz, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga, para que, Senhor, sermos levados ao monte
aonde seremos crucificados, e aqui haverá morte de cruz em mim e em meus irmãos. Pai, nós queremos lançar este som e essa palavra, Pai, sobre a vida de todos que aqui estão. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja revelação do Teu Espírito, Pai. Que haja um mover dos céus em direção aos Teus filhos. E que eles entendam, Pai, a diferença entre salvação e reino. Nós oramos agora e abençoamos os nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, amém e amém. Apóstolo, obrigada. É uma honra sempre servir. Conta comigo sempre. Que Deus abençoe o senhor, a sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Shalom.